Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aí. Lembrando que hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro. Vamos pegar o livro de matemática, vamos abrir na página 289. Nós iremos falar sobre a multiplicação de números decimais. Nós vimos os números decimais, nós vimos como faz a soma de números decimais, nós vimos como faz a subtração de números decimais. Agora nós vamos ver como que se faz a multiplicação de números decimais. Lembrando que nos números decimais a gente tem sempre que ter em mente a vírgula. Se eu tenho duas casas após a vírgula, então eu vou colocar a vírgula após duas casas. Se eu tenho três casas, eu vou colocar a vírgula após três casas. É só lembrar da posição da vírgula que fica fácil. A operação é a mesma, tanto de adição, subtração, multiplicação. Então, vai ser a mesma, do mesmo jeito que a gente opera, só que a gente tem que lembrar da posição da vírgula, certo? Então, olha lá, multiplicação de números decimais. Efetuar a multiplicação entre números decimais é muito simples, basta seguir as regras práticas apresentadas abaixo. Olha lá, eu tenho 9,02 vezes 7,3. Para multiplicar esses números, opere os dois fatores sem levar em consideração neste momento as vírgulas, ou seja, como se fossem números inteiros. Então, olha lá, ele fez a multiplicação aí como se fossem números inteiros, certo? Conte quantas casas decimais há nos dois fatores. Então, ó, no primeiro há duas casas decimais, no segundo há uma casa decimal. Agora é só colocar no produto a vírgula depois da mesma quantidade de casas decimadas contadas da direita para a esquerda. Então, olha lá, observe. Então, há quantas casas no total aí? Há 3 casas no total, porque são duas de cima e uma de baixo. Então, deu um total de 3 casas. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, certo? Então, basta analisar. Então, a gente faz a multiplicação normal, depois conta a quantidade de casas que tem após a vírgula. E aí, eu coloco lá a quantidade no resultado, certo? É só lembrar disso. Simples demais. Vamos lá, então. Vamos fazer aí as páginas 290 e 291 para a gente conseguir entender como que faz, certo? Aí a gente consegue entender aí para vocês ficarem craques. Então, vamos lá. Tentem fazer, pausem e retornem para a gente fazer a correção. Para quem já terminou, vamos lá. Arme e efetue a multiplicação entre os fatores que têm a mesma quantidade de casas decimais. Então, olha lá. A primeira aí, eu tenho 4,1 vezes 0,6, certo? Então, eu vou fazer minha conta aí e vou esquecer da vírgula por enquanto. Vou fazer normal. Então, aqui, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4, 24, certo? Se eu for fazer do zero, vai dar tudo zero, né? Então, 0 vezes 1, 0, 0 vezes 4, 0. Fazer a soma aqui, dá os 246, certo? Agora, eu vou contar lá, quantas casas decimais eu tenho? Eu tenho uma embaixo e tenho uma em cima. Então, uma, duas. Então, eu vou contar, uma, duas. Então, eu venho, né, da esquerda para a direita contando. Uma, duas. Põe a vírgula. Então, ficou 2,46. Lembrando que na adição e subtração, eu segui a ordem da vírgula. Eu olhava uma embaixo da outra e seguia a ordem.
Na multiplicação, eu tenho que contar a quantidade de casas, tanto no primeiro produto quanto no segundo produto, certo? Então, vamos lá. Letra B, 3,2 vezes 2,5. Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Então, aqui ficou 160. Agora, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E agora eu faço o quê? A soma. 0, 6 com 4, 10, vai 1. 6 mais 1, 7, mais 1, 8, certo? Agora, vamos contar a quantidade de vírgula. De casas decimais após a vírgula. Então, 1, 2. Então, 1, 2. Então, eu vou ter 8. Certo? Letra C, 8,3 vezes 3,5. Então, vamos lá. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 8, dá 40, mais 1, 41. Então, aqui deu 415. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. E agora eu faço a soma. 5, 9 mais 1, 10, vai 1. 4 mais 4, 8, mais 1, 9, 2. Eu tenho 2 casas após a vírgula. Então, 29,05. Moleza, né? Letra D, 3,2 vezes 5,4. Mesma coisa, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Então, aqui ficou 128. Agora, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. E faça a soma. 8, 2, 7, 1. 1, 2, 2 casas após a vírgula. 17,28. Próximo, 3,2 vezes 9,9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27, mais 1, 28, certo? Agora, 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, mesma coisa, né? 28. Então, 8, 8, 8, 16, vai 1, 10, 11. Então, 2 casas, 31,68. Letra F, 3,81 vezes 0,44. Então, vamos lá. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Vão 3. 4 vezes 3, 12. Mais 3, 15. Certo? Aqui dá a mesma coisa, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Vão 3. 4 vezes 3, 12, 15. E o zero não precisa, né? Que o zero, vou colocar aqui, 0, 0, 0, 0. Então, aqui 4, 6, 5, 7, 1, 6, 1. E eu vou contar a quantidade de casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, eu venho 1, 2, 3, 4. Certo? 1,67, 6.764. Certo, pessoal? Então, essa é muito simples. Deu para ver o tanto que é simples. Basta eu fazer a multiplicação normal e depois contar a quantidade que eu tenho de casas após a vírgula, tanto no de cima quanto no de baixo, e somo tudo. E aí eu coloco a vírgula, tá? Então, vamos lá. Efetue a multiplicação entre os fatores apresentados. Então, olha lá, 0,51 vezes 0,5 vezes 0,5. Basta o que? A gente fazer
como é que fala? Esqueci. Pausadamente. Não precisa colocar os 3, né? Vou colocar 0,51 vezes 0,5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 0 aqui dá 2, certo? Então, aí eu faço vezes 0,5 de novo. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. Mais 2, 27. Com 2. 5 vezes 2, 10. Dá 12. Certo? E aí, eu vou contar a quantidade de casas após a vírgula. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, é assim. Eu fiz primeiro aqui, a primeira, depois do resultado eu fiz a outra multiplicação e achei o meu resultado e coloquei a vírgula. Na letra B a mesma coisa, eu tenho 3, né? Tem lá 1,5 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. E vezes 0,12, vezes 0,12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. E aqui 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. E o 0, né? 0, 0, 0. 9 com 5, 14, vai 1, 4, 1, 5, 0. Então, eu tenho quantas casas após a vírgula? 1, 2, 3, né? Não, só 2, né? Peraí. 1, 2, 3 casas, né? Após a vírgula na letra B. Então fica 0,540. Certo? Então, basta fazer essa conta. Letra C, 5 vezes 0,24 vezes 0,1 é igual a 0,12. 0,2 vezes 0,02 vezes 0,002, basta fazer a multiplicação. E aí, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter quantas casas após a vírgula? Então, 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 0,0000008. Letra E, 0,7 vezes 0,8 vezes 2,01 é igual a 1,1256. F, 3,2 vezes 0,10 vezes 1,07 é igual a 0,3424, certo? Resolva cada multiplicação de números decimais e represente o resultado com material dourado. Então, aí é a mesma coisa lá da adição e subtração, né? Os inteiros são quem? São os cubos, né? A gente tem que analisar se está na centena, se está na dezena, se está na unidade. Então, olha lá, 2, tem lá 1,7 vezes 2. Só fazer a conta. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Eu tenho só um número após a vírgula. Então, ficou aí 3,4, certo? Então, o que vocês irão fazer? 3 cubos e 4 que? Centenas, certo? Letra B. 0,5 vezes 4. 4 vezes 5, 20, 1, 2. 4 vezes 0, 2. Então, ficou só o 2 aí, né? 2,0 fica inteiro, né? Então, 2. Então, vocês irão desenhar 2 cubos. Desculpa. Letra C. 0,5 vezes 7. 7 vezes 5 dá 35, né? Eu tenho só um número após a vírgula, 3,5,
certo? Então, vocês vão fazer 3 cubos e 5 centenas. E letra D, 0,25 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 0, 0. 1, 2. Então, meu resultado é 0,75. Então, 0,75 vai ser o quê? 7 centenas e 5 dezenas, certo? Então, vai ficar assim. Certo, pessoal? Então, essa foi nossa aula de matemática de hoje.